Essa câmera mudou a minha vida, mudou quem eu sou, me transformou em quem eu sou, inclusive. Eu lembro exatamente do dia, do horário que meu pai chegou em casa com essa câmera. A gente morava numa cidade do interior e é legal que tem várias coisas que elas são muito parecidas com o que eu tô vivendo hoje. Meu pai chegou com essa câmera em casa, era verão de 2004. Essa câmera chegou e meu pai falou assim: essa câmera vai ser a câmera que vai fazer as coisas pro jornal, essa câmera vai ser a câmera que vai sustentar a casa. Ele não falou sustentar a casa, mas com o passar do tempo eu entendi isso. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a câmera bizarrônica que parece uma TechPix. Perceba, ela não é uma TechPix, mas ela era uma imitação da TechPix. Funciona a pilha. Ó o visorzinho. Tira fotos até hoje. Tem um vídeo no canal aqui com ela. Bizarro. E ela faz vídeos. Inclusive ela filma. Tem um vlog inteiro feito com essa câmera. Meu pai, a gente morou numa cidade do interior por 3 anos, na cidade de Cerro Azul. É uma cidade do interior, mas não é o interior do Paraná, não é lá pro lado oeste do Paraná. É pro lado... É perto de Curitiba, mas é interiorzão. 3.000 habitantes. E cara, foram os piores, melhores anos da minha vida. Porque foi lá que eu, de fato, decidi o que eu queria da minha vida. Eu decidi que eu queria fazer vídeos, eu decidi que eu queria fazer filmes, eu decidi que eu queria fotografar. Foi lá que eu fiz as minhas primeiras fotos. E era uma época que eu tava andando muito de skate, eu tinha 12 anos de idade, eu tava andando muito de skate, a gente se mudou para aquela cidade e acabou com o sonho de ser um profissional do skateboard. Talvez eu nunca seria, mas era um sonho de criança, de adolescente, ser do skateboard. Eu sempre desejei muito isso. Tentei passar essa linha pro meu filho também. Ele anda bem, ele gosta bastante, mas ele gosta muito mais de câmeras, de filmar, de aparecer, de ser ator, de imitar Jim Carrey, por exemplo. Enfim, essa câmera aqui, ela mudou por completo a trajetória da minha vida e da vida dos meus pais. Da vida do meu pai, da vida do meu irmão, da vida da minha irmã, da vida da minha mãe. Porque meu pai sustentou a casa durante facilmente uns 5 anos com essa única câmera. Antes dessa câmera digital aparecer, meu pai tinha uma câmera de filme onde a gente fazia tudo, a gente fotografava tudo. E então meu pai comprou essa câmera aqui porque ele estava cansado de toda hora trocar, né? Toda hora troca de filme, faz foto e às vezes pode dar BO ali, queimou um filme, queimou uma foto importante do jornal e ele gastava muito com revelação e ele ainda chegava, digitalizava tudo. Então era um processo que demorava um tempo, por mais que o estúdio de revelação lá que fazia pra nós na cidade fazia bem rápido, ele demorava um tempo. Então meu pai falou assim: cara, eu vou investir. Eu não lembro quanto ele investiu, ele não falou na época pra nós, mas essa câmera existe até hoje. Desde 2004, tem vários pedacinhos dela. Ela tem vários pedaços soltos aqui dentro. Meu pai já derrubou, chutou. Não sei se vocês perceberam o visor, mas o visor tem um quebrado aqui. Enfim, essa câmera já sofreu de tudo e essa câmera sustentou nossa casa. Eu lembro quando meu pai fazia as fotos e podia ver na hora e as pessoas ficavam impressionadas porque era uma tecnologia muito nova. Era uma tecnologia que estava começando, assim, o digital estava começando e a gente estava migrando do analógico para o digital e meu pai conseguiu uma câmera bizarra que fazia o digital e as pessoas viam aquilo, as pessoas ficavam impressionadas. Caraca, ela faz vídeo, dá pra gente assistir o vídeo agora. Ela faz foto, dá pra gente ver a foto agora. Era uma cidade interior, né? E as coisas estavam começando, assim, era o digital entrando no mundo, não acabando com o analógico é forte até hoje, mas eu lembro da sensação daquele negócio novo, desse gadget, da câmera chegando e do meu pai empolgado em fazer dinheiro com aquilo, em fazer aquilo ser o sustento da casa. Meu pai teve um jornal nessa cidade do interior e meu pai era o designer do jornal, era o escritor do jornal, era o editor do jornal, era o fotógrafo do jornal. Eu fiz várias fotos para esse jornal na época. O nome do jornal é Folha do Vale. Era, né? Não existe mais há muitos anos. E daí meu pai, ele tinha uma associação com as prefeituras e tudo mais, com a região em volta. Ele trazia notícia de toda a região. Eu não lembro se era quinzenal ou mensal o jornal. Não tinha como ser diário. Mas eu lembro que tinha uma bolada, assim. Se comparar com hoje, meu pai ganhava uns 50 mil pila da prefeitura para rodar tudo, pagava salário dele e tudo mais, até que um aprendiz lá
ferrou com ele, um aprendiz da prefeitura. Ah, não, quero só ver como é que você faz isso, quero ver como você faz aquilo. E meu pai sempre foi uma pessoa muito ingênua. Ele ensinou essa ingenuidade pra nós, no sentido, ele não tava ali pra dar calote em alguém, ele não tava ali pra passar a perna em alguém, ele tava ali pra ensinar as pessoas, e ele sempre adorou ensinar as pessoas, ele sempre amou ensinar as pessoas, e quando uma pessoa se interessava por isso, ele ensinava, ele ia a fundo. Então isso é uma coisa muito nossa, muito minha, do meu irmão, inclusive da minha irmã, que a gente ama ensinar as pessoas, né? Tanto que é por isso que eu continuo fazendo vídeos diários aqui, e passando meu conhecimento de alguma forma, e ensinando alguma coisa muitas vezes, ou só mostrando algumas coisas bonitas e legais, mas sempre na busca de talvez ensinar alguma coisa. E ele levou um golpe, um calote gigantesco, e a gente teve que se mudar de cidade. O cara que veio aprender com ele fez o próprio jornal da prefeitura, onde ele pegou toda a grana que entrava, que vinha pro meu pai, distribuía, e meu pai tinha uma escola de informática na cidade. O assunto não é sobre isso, mas estou dando um contexto. Meu pai tinha uma escola de informática, ele ensinava várias coisas, junto com o Sebrae e tudo, era muito legal. E esse cara passou a perna no meu pai, acabou acabou, né? Mas deu uma oportunidade diferente pra gente viver, porque senão a gente poderia ter ficado ali. E meu pai sempre foi pioneiro em muitas coisas, né? Tanto na câmera digital, o primeiro talvez ali da região, e o primeiro a colocar um jornal em pauta, até o pessoal veio, eu não sei que fim levou isso depois a gente se mudou pra praia, e na praia a minha profissão como fotógrafo, como filmmaker, como youtuber, como criador de conteúdo, vamos dizer dessa forma, se iniciou. Isso já era 2000 e... Esse demorou um tempo, né? Foi 2004, 2005, 2006, eu acho que 2007 a gente se mudou pra praia, e ali a gente fez muitas outras coisas. Meu pai lançou uma revista lá e tudo mais, mas tem uma coisa muito forte que me lembra, me traz à memória, que meu pai sempre falava isso, quando ele pensava no investimento, do porquê que ele comprou a câmera, né? Câmeras novas, ou uma câmera nova, ou um gadget, ou uma ferramenta de trabalho conseguem fazer com que eu tenha mais dinheiro para fazer mais dinheiro e sustentar a casa. Então isso ficou muito forte em mim. Ele falava uma frase específica assim, que era comida não traz comida para dentro de casa, mas uma câmera nova traz comida para dentro de casa, saca? A frase era mais ou menos isso, eu não lembro exatamente a frase, mas era nesse contexto. Ele falava sempre que uma ferramenta nova, ou uma ferramenta que consiga trazer sustento, vai trazer o sustento. Mas se você gastar todo aquele dinheiro e não investir aquele dinheiro numa ferramenta nova, numa ferramenta boa, em algo que vai te trazer mais sustento, você vai morrer. Entre aspas ou sem aspas, é meio que se você comer o que você tem que plantar, você não tem mais como plantar. Então existe destinos corretos para cada coisa, né? Você vai plantar, você vai colher, e tem que continuar plantando, porque senão você não vai colher, daqui a pouco o terreno vai ficar seco, completamente seco, sem nada, e você não vai conseguir mais plantar nada, você não vai ter condições de plantar nada. Então eu lembro muito disso, que é algo que trouxe muito a minha memória, falando assim, cara, é isso. Eu preciso, não que eu preciso sempre de uma câmera nova, não que esse é a desculpa para eu sempre ir atrás de uma câmera nova, mas ali ligou algo em mim no sentido, cara, eu posso fazer o que eu devo fazer, eu posso comprar o que eu devo comprar, porque eu sei que isso vai trazer um retorno para minha vida, isso vai trazer algo novo, diferente, melhor para minha vida. Então esse foi, eu acho que, o maior ensinamento. Eu tô nesse exato momento, acho que vivendo essa mudança que meu pai viveu, e eu tava refletindo antes de começar a gravar esse vídeo, refletindo exatamente nisso, porque, caraca, olha, meu pai ficou 3 anos numa cidade interior, e eu estou há 2 anos já numa cidade, vamos comparar assim, uma cidade do interior também, fazendo outra coisa da minha vida. Meu pai foi o primeiro programador de cassinos. Muitos anos atrás. Meu pai era programador, ele fazia os programas de cassino na época que o cassino ainda não era proibido no Brasil. Isso muitos anos atrás. Eu não era vivo, você também possivelmente não era vivo, mas meu pai era um desses primeiros programadores de cassino, e ele saiu completamente disso. Ele ficou trabalhando como programador por muito tempo ainda. Ele não queria que a gente entrasse nessa área, ele sempre queria que a gente entrasse numa área um pouco mais criativa. E a saída dele, a gente se mudou de Curitiba, a gente morava em Curitiba, numa cidade
entre aspas, grande, né? Não é comparado a São Paulo, mas comparado ao Paraná, é a cidade grande, é a nossa capital. A gente saiu de Curitiba, foi morar no interior, e ali no interior as coisas começaram a acontecer. Daí quando eu comparo essa trajetória do meu pai com a minha, eu fico, caraca, tem muitas semelhanças. Meu pai largou uma profissão antiga que ele tinha para se dedicar a uma arte, para se dedicar a ter uns filhos mais soltos, porque a gente era solto em Curitiba, assim, era anos 2000, né? Era super legal, mas a gente foi morar no interior e ficou mais solto ainda, ficou mais na rua, ficou criando mais coisas. E eu lembro que ali foi exatamente em 2006, 2004, foi logo na sequência que essa câmera chegou, muita coisa chegou. Eu lembro de falar pro meu pai, pai, eu quero ser fotógrafo. Inclusive eu já contei essa história num outro vídeo. Pai, eu quero ser fotógrafo. Era em setembro de 2004. Pai, eu quero ser fotógrafo. E meu pai falou assim, ok, seja. E ele induziu, indicou, fez de tudo para que isso fosse real. E durante 15 anos da minha vida eu sustentei minha casa não com essa câmera. Não com essa câmera, meu pai é muito mais audacioso e pioneiro do que eu. Meu pai conseguiu fazer isso com uma câmerazinha que funciona a pilha. Fantástico, é bom que ele andava sempre com um monte de pilha, acabava, ele só tirava e colocava. E o melhor de tudo, o cartão aqui dessa câmera é um CF, não dá pra ver mais, mas é um CF de 128 megas, não é 128 gigas. Hoje os cartões que eu trabalho é tudo 512 gigas nessa câmera, inclusive. E é legal porque assim que eu me mudei pra cá, uns poucos dias antes de me mudar pra cá, meses antes de eu me mudar pra cá, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses antes de me mudar pro Canadá, para essa cidade do interior que a gente está vivendo hoje, eu comprei a minha câmera que tem me acompanhado, que tem mudado muito da minha criação. Então há 2 anos eu de fato parei de ser fotógrafo ou só um filmmaker prestando meu serviço e comecei a assumir a identidade de criador de conteúdo, vamos dizer dessa forma. Eu não gosto dessa nomenclatura, mas eu entendi, cara, eu sou um criador e eu posso me sustentar disso, eu posso viver disso. Para os membros eu sempre abro o quanto eu estou ganhando, eu sempre abro o como está acontecendo, porque os membros, é uma prestação de conta para os membros, inclusive se você não é membro do canal, se torne membro do canal, é uma forma de incentivar, apoiar e acreditar no que a gente faz todos os dias, para que a gente possa continuar fazendo filmes, para que a gente não dependa de publicidade, para que a gente não dependa de vender camisetinha tecnológica ou qualquer outra publi chata pentelha. Então os partners, os membros do canal, os apoiadores, eles fazem esse canal continuar ativo e sendo de fato verdadeiro sempre. Voltando para o assunto, para fechar o meu raciocínio, a minha ideia do porquê eu comecei esse vídeo, eu hoje vivo talvez um ciclo parecido, não vou dizer que é o mesmo, porque não tem como ser o mesmo, mas eu vivo um ciclo parecido com o ciclo que meu pai viveu. Um ciclo parecido onde eu pude deixar o meu antigo profissionalismo, o antigo profissional que eu era, para me tornar pai, um pai muito presente, que meu pai se tornou de fato um pai muito presente na nossa vida quando a gente mudou para o interior, e eu lembro disso, foi o momento que eu mais tive contato com meu pai, aprendi muito com meu pai, e é um negócio que eu posso fazer hoje muito forte com as crianças, com meus filhos, com o meu Mark, com a Emma, e é um momento que eu posso dedicar de fato para criação, para criar, para fazer meus vídeos, para fazer meus filmes, para escrever meus roteiros, para fazer coisas diferentes do que eu estava fazendo antes, que era só sustentar minha casa, seguindo uma receita, fazendo casamentos, fazendo tudo aquilo acontecer, fazendo vídeos, fazendo fotos, eventos, grávida, nascimento, enterro, de tudo, só para um sustento exato. E era muito legal. Foi muito bom, eu agradeço muito por isso, eu fiquei muito feliz por isso, ensinei muito pessoas, dei muitos workshops, fiz cursos e tudo mais. Inclusive tem esses cursos gratuitos aqui no canal. Se você entrar no meu canal e for na aba cursos, você tem 2 cursos, um sobre negócios e um sobre retratos, para fazer dinheiro com um retrato fotográfico. Todos gratuitos, você pode assistir e aplicar na prática, que eles dão resultado de verdade. É exatamente as estratégias que eu usei para sustentar a minha casa, a minha família durante 15 anos. E foi algo que meu pai me ensinou chegando em casa no início do verão de 2004 com essa câmerazinha aqui.
Meu pai não é mais vivo hoje, mas ele sabe que eu fui muito grato. Uns anos antes dele morrer, ele me deu essa câmera. Eu pedi pra ele porque era algo que simbolizava muito, tava jogado numa gaveta, ele não usava mais. E ele me deu, ele falou, ó, tá usando a tela, tá funcionando até hoje, a tela tá quebrada, mas pode ficar com você. E eu fico muito feliz por isso ter acontecido, por essa câmera estar comigo até hoje, tá viva comigo até hoje, porque é uma lembrança dele. Eu sempre faço questão de deixar aqui a visível amostra, porque eu sempre lembro que, cara, ó, foi aqui que tudo começou. É daqui que tudo veio. Se eu sou quem eu sou, se minha casa é sustentada do jeito que eu sustento, se eu todos os dias cresço cada vez mais como um criador, faço melhores vídeos, faço melhores filmes, foi por conta que meu pai chegou em casa um dia com essa câmera e mudou por completo todo o nosso futuro, todo a partir dali. Então às vezes a gente tá precisando de uma... Não tô falando pra você gastar dinheiro, pra você comprar equipamento, pra você gastar qualquer coisa, mas às vezes a gente precisa desse pioneirismo, desse salto, desse passo de fé, de coragem, total coragem, para que a gente possa de fato dar significado diferente para o futuro, para que a gente possa mudar o futuro. Meu pai mudou o futuro dele por completo e mudou o meu futuro por completo. Eu só sou o que eu sou por conta dessa mini câmera aqui. Não por causa dessa mini câmera, mas por causa do meu pai. E eu sou muito feliz por isso. Enfim, daqui em diante eu tenho uma câmera de cinema. Daqui em diante não, né? Há 3 anos já, quase 3 anos, eu tenho uma câmera de cinema que tem sustentado a minha casa. Antes, outras inúmeras câmeras, mas eu trouxe esse ponto porque eu comecei a prestar atenção. Cara, olha só os ciclos batendo muito próximos. Eu investi tudo que eu tinha, meu pai investiu tudo que ele tinha em 2004. Eu investi tudo que eu tinha em 2024, 20 anos depois, numa câmera que eu acreditava ser a câmera que ia mudar a minha vida. E de fato foi a câmera que mudou a minha vida. Foi ela que fez eu estudar mais cinema. Foi ela que trouxe mais qualidade pro canal. Foi ela que fez eu ir atrás de prestar atenção nos detalhes, de como fazer um filme melhor, de como prestar mais atenção, de como criar mais, de como fazer uma fotografia melhor. Então, não é por conta de uma câmera, é por conta de uma pessoa, mas os gadgets são importantes. São eles que fazem a gente trazer o sustento para casa, né? São eles que fazem, através de Deus, através de tudo que Deus nos entrega, o universo nos entrega, a vida nos entrega, mas é através da nossa expertise, do que a gente sabe fazer, com o equipamento que a gente tem, com a ferramenta que a gente tem, que a gente consegue, de fato, sustentar nossa casa e ser feliz, realizado, completo nessas coisas todas. Espero que vocês possam realizar o sonho de vocês. Se você sonha em ser um criador, em ser um fotógrafo ou qualquer coisa do gênero, eu espero que essas coisas aconteçam, que isso aconteça e que você possa ser muito feliz e realizado com essa realização profissional, com esse sonho sendo realizado, igual eu estou vivendo esse sonho. Eu estou longe de estar vivendo em números, em quantidades, o que eu sonharia, o que eu sonho, mas nesse exato momento, como pai, como ser humano, como profissional, como parte do processo, eu estou completamente realizado e muito bem sucedido em estar vivendo o que eu estou vivendo, fazendo o que eu estou fazendo. E é por isso que eu faço vídeo todos os dias, para que vocês possam fazer o mesmo, acreditar que, cara, ó, é possível. Não é porque o Franzen conseguiu que eu vou conseguir, mas também. O Franzen disse que eu posso conseguir e eu vou conseguir se você acreditar. Eu acredito também e a gente vai conseguir juntos isso. E é isso que eu faço aqui, documento um pedaço da minha jornada para que vocês vejam e a gente cresça junto e a gente possa inspirar as pessoas, inspirar o mundo todos os dias. Eu sou Ricardo Franzen, muito obrigado e voltem sempre. Voltem amanhã, porque amanhã tem mais. Eu devia fazer um vídeo com essa câmera de novo. Vou comprar um leitor de CF e vou